Você está ouvindo o Economia Mainstream Podcast. Fala tu, pessoa racional da economia mainstream. Aqui é a Malu Economista, a sua influenciadora digital com um parafuso a menos que decidiu fazer uma graduação em economia e... Por que não falar na internet sobre isso? Tem doido pra tudo. Hoje estamos aqui com o Felipe Salto. Felipe Salto é economista e mestre em administração pública pela FGV, é economista-chefe e sócio da corretora de investimentos Warren Brasil, professor no IDP, colunista no Estadão e conselheiro da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Foi o primeiro diretor executivo do IFI, a Instituição Fiscal Independente, e trabalhou também como secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Currículo bem humilde, Felipe. Você quer acrescentar alguma coisa neste currículo maravilhoso? Imagina, obrigado aí pelas palavras e por colocar aí nossa experiência, mas é muito bom estar aqui com vocês. Vamos então ao primeiro bloco do nosso podcast, que são as críticas ao IVA. O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado, que é o instrumento de simplificação dos tributos, né? Que tá todo mundo aí falando na mídia, economistas, jornalistas. E o senhor tem recentemente se colocado do lado dos críticos da reforma tributária, como os ex-secretários Everardo Maciel e Marcos Sintra. Algo notável no conjunto dos críticos é que eles formam um grupo de pensamento heterogêneo, com várias propostas alternativas ao modelo de IVA. E a gente queria saber, professor, se o senhor concorda com esses críticos do modelo de tributação por IVA, assim, se o senhor, na verdade, não acha que esse modelo é o mais adequado, se sim, por quê? Ou se a crítica que o senhor tece é em relação à forma como a reforma propôs o IVA, ou seja, o modelo proposto. Excelente pergunta, porque eu sou a favor da reforma tributária do consumo que leve a tributação para o destino, e já vou explicar o que é isso, e que centralize ou centrifugue no valor adicionado. O IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado, ele é melhor porque ele é não cumulativo, se for bem implementado, e ele permite que se acabe com algo que acabou levando aqui no Brasil a distorções muito sérias na economia, que é a chamada guerra fiscal. Então, hoje a gente tem o ICMS, que é o imposto estadual, e que é uma espécie de IVA, porque ele incide sobre o valor adicionado. Só que você não tem a devolução plena dos créditos que são acumulados nas etapas intermediárias de produção. Isso acaba levando a uma cumulatividade. Aqueles créditos que são acumulados não são devolvidos rapidamente, e isso acaba representando um financiamento dos estados em cima dos contribuintes. Quando eu fui secretário da Fazenda de São Paulo, no ano passado, nós tentamos acelerar a devolução de créditos do ICMS por meio de um programa chamado Nos Conformes, que já existia. A gente regulamentou e melhorou esse programa para dar segurança para que os auditores fiscais pudessem acelerar a devolução dos créditos para os contribuintes. Então, estava previsto liberar 1 bilhão, liberamos 1,7 bilhão naquele ano. Então, foi um paliativo, mas mostra que é possível fazer mudanças dentro do imposto que nós temos hoje. A proposta de IVA que está na mesa, a PEC 45, lá na sua origem, vários anos atrás, eu mesmo era favorável. O problema é que ela foi sendo modificada. E, mais do que isso, eu também fui aprendendo mais coisas que não sabia. A experiência que tive na Secretaria da Fazenda também foi bastante importante para compreender algumas questões federativas. Por isso que eu tenho me posicionado contra esse modelo do Conselho Federativo, que está sendo proposto para gerenciar o IVA subnacional, proposto na PEC 45, aprovada na Câmara. Mas, para responder a sua pergunta e não entrar tanto ainda em outros temas, eu sou favorável à adoção do IVA. A questão é que a forma, o caminho, o jeito que nós vamos fazer isso importa.
Ok, professor. Interessante você colocar essa questão aqui pra gente, que é, você é favorável à reforma, ou seja, a gente precisa de uma reforma tributária. Como a gente vai fazer isso, que é a grande questão, que é o grande desafio. Mas, assim, o sistema de tributação, ele precisa ser reformado, né? Assim, a gente não pode fugir disso, porque se a gente quer desenvolver o Brasil, se a gente quer ter um sistema, um setor privado bem desenvolvido, né? Se a gente quer ver o Brasil crescer, não tem como a gente fugir de uma reforma, correto? Correto, concordo com você. Então vamos ao segundo bloco do nosso podcast, que é exatamente entendendo as críticas. Como o senhor já mesmo mencionou, né, uma de suas críticas é em relação à instituição do Conselho Federativo. Um dos entendimentos de quem critica, né, o Conselho Federativo é que essa instituição ela vai contra a cláusula pétrea da Constituição de 88, artigo 60, parágrafo 4, que é imutável a autonomia dos entes federativos, entre eles estados e municípios. Então, a interpretação é que o Conselho poderia interferir na autonomia financeira desses estados e municípios. Então, a gente queria saber, né, se o senhor pode, no caso, aprofundar essa questão, né, se o senhor concorda com essa visão, e quais são os possíveis conflitos que o senhor vê no horizonte, caso se mantenha na reforma. Bom, o IVA que está sendo proposto, ele tem duas cabeças, né? O chamado IVA dual. Tem um IVA que, na verdade, vai ser uma contribuição, a chamada CBS, e o IBS. A CBS é federal, é a junção do PIS e da COFINS. O IBS, ele é subnacional, significa que estados e municípios vão comandá-lo. E ele vai juntar o ICMS, que é estadual, com o ISS, que é municipal. Bom, dito isso, no caso da CBS, é a própria União que vai gerenciar. No caso do IBS, como é que você vai fazer? Porque estados e municípios, você tem 27 estados e 5.645 municípios. A ideia do Bernard Api, que é meu amigo, um craque, excelente técnico, o nosso atual secretário especial de reforma tributária do Ministério da Fazenda, junto ao ministro Fernando Haddad, é de centralizar isso num conselho. Antes chamava-se agência centralizadora. Quando ele foi apresentar essa ideia para mim lá na Secretaria da Fazenda, já há mais de um ano, ele falou para mim o seguinte: olha, nós precisamos ter essa agência, ela vai funcionar com uma governança em que você vai eleger representantes, mas o papel dela é meramente operacional, etc, etc. O problema é que esse conselho não tem um papel meramente operacional, tem um papel político e retira a autonomia dos estados e municípios. Porque a União, uma das cláusulas pétreas é o chamado Pacto Federativo, a garantia da autonomia de cada ente. E no nosso caso, do Brasil, o federalismo, ele é fundado em 3 andares: município, União e estados. Os 3 têm status de ente federado, têm constituição própria, têm orçamento próprio, arrecadam, têm seus impostos previstos na Constituição. Se você cria um conselho que vai substituir tudo isso, a meu ver, o primeiro problema é esse: você fere a autonomia e é inconstitucional esse modelo de conselho federativo, não só na minha opinião, que sou economista, mas do professor Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, que é um dos papas do direito constitucional, professor muito conhecido, técnico, especialista e entidade bastante renomada, né? Uma figura muito renomada. Então, a primeira questão é autonomia. O conselho, o que ele vai fazer? Normatizar o imposto, regulamentar. Hoje quem edita o regulamento é cada um dos estados. Ah, mas é aí essa profusão de regras, como é que a gente acaba com isso? Já vou dizer qual seria a alternativa. Por meio de uma lei complementar, a gente poderia organizar isso, não precisa do conselho, né? Ele vai partilhar os recursos também com municípios e estados, ele vai enviar as receitas para o estado de destino, ele vai arrecadar, propriamente falando, e vai também ficar responsável por pagar os contribuintes, por devolver crédito que vai acumular, que vai ser acumulado ao longo das cadeias de produção dos bens e serviços. E essa atividade de devolução do crédito é muito importante no modelo de IVA, porque tudo que as empresas consumirem de insumos
beneficiarem e venderem para o próximo elo da cadeia, até chegar no consumo final, não vai ser tributado. Claro, quando você contrata a mão de obra é tributada, mas todos os outros insumos não serão tributados. Então, você vai ter que devolver o crédito. Só o consumo final que vai ser tributado, né? Por isso que a arrecadação vai para o destino, simplificando o sistema. Esse é um poder enorme quando a gente junta todas essas funções para o Conselho. É a primeira crítica que eu faço. A segunda é de ordem mais econômica, porque você tem um problema que é o incentivo perverso, como a gente diz em economia, gerado quando você diz o seguinte: o Conselho vai devolver os créditos automaticamente. Como você tem hoje um sistema do ICMS que não devolve automaticamente, por vários problemas, várias razões, o que acaba acontecendo é que, ao prometer isso, os contribuintes falam: isso é o paraíso, eu vou ter o crédito automaticamente, vou ter liquidez e tal. O problema é que isso vai estimular notas fraudadas, atividades de empresas que vão começar a surgir apenas para emitir notas para que o Conselho Federativo, por meio da sua conta centralizadora, pague créditos que não vão ser devidos. Então, é preciso garantir a devida fiscalização de cada uma dessas notas, de cada operação, o que não é trivial. Quem sabe... Nem um pouco trivial. Estou aqui pensando alto, nem um pouco trivial. É bem complicado, na realidade. Exato. E cada estado hoje é que tem competência para fazer isso, né? E os fiscos estaduais, eles têm uma heterogeneidade muito grande. Então, o que eu proponho? Uma alternativa. Sem o Conselho Federativo. Eu até, na coluna que eu publiquei no Estadão, não sei se o podcast vai ao ar hoje, mas eu menciono a data para quem depois for ouvir e quiser consultar, 20 de julho, né? A coluna, o título é assim: A Missão Inescapável do Senado. E aí eu falo de 8 pontos que o Senado poderia melhorar para tornar essa proposta, a meu ver, palatável, né? Porque o texto que saiu da Câmara eu acho muito ruim. E uma das questões é o Conselho Federativo. E a proposta que eu faço é a seguinte: cada estado gerencia o seu IBS. Mas como que faz com o município? Cada estado partilha a receita com o seu município. E cada estado devolve o crédito para o seu contribuinte. Qual que é o contra-argumento a isso? Bom, nesse caso, os contribuintes não vão gostar porque vai continuar o mesmo problema dos estados sentando-se em cima dos créditos. Bom, para isso, nós estamos fazendo uma reforma constitucional. Coloca na Constituição punição. Se não repassar o crédito em tanto tempo e não fizer a devida fiscalização, etc., etc., punição de tanto. Prevê crime de responsabilidade também para o caso dos estados, né, Malu, que não repassarem a receita para o estado de destino, porque essa é uma outra questão. Além de pagar os créditos, o que os defensores da PEC 45 argumentam é que o Conselho seria necessário para garantir o repasse da receita para o destino. O que quer dizer isso? Bom, quer dizer que quando São Paulo, por exemplo, tiver uma produção aqui que vai ser vendida para o Ceará, a arrecadação é lá no destino. Então, São Paulo vai ter que repassar para o Ceará. E quem garante que ele vai repassar? E se ele não repassar? Esse é um argumento da desconfiança, eu chamo, né? Bom, se há esse argumento da desconfiança entre os estados, vamos prever punição. Multa de 3 vezes o valor da transação se não fizer o repasse. Crime de responsabilidade se houver apropriação de receita que não é do estado, né? Que não é do estado de origem, tem que ser do estado de destino. Então, você poderia substituir essa lógica do Conselho por um sistema de incentivos com punições bastante claras, previstas na Constituição ou em lei complementar, que é uma lei, inclusive, que vai ter que ser feita e está prevista no artigo 156A da PEC 45, né, que está sendo proposta, e essa seria, a meu ver, a melhor solução. Um caminho do meio seria, se não for possível extinguir essa ideia, abandonar essa ideia do Conselho, é separar aquilo que é operação interna do que é operação interestadual. Porque o Conselho, ele seria necessário, né, na argumentação do API e de toda a equipe, para cuidar das operações que envolvem mais de um estado e mais de um município em vários estados, né? Agora, tem muitas operações de ICMS, que vão ser operações do IBS,
que vão ser dentro de um mesmo estado. Essas operações ficam a cargo do próprio fisco estadual e as interestaduais a cargo do Conselho. Essa seria uma solução salomônica, né? Mas não é a que eu mais gosto. Eu prefiro a inicial, que é a que eu expliquei anteriormente, né? De abolir o Conselho e cada estado fazer a sua gestão com um sistema adequado de incentivos. Beleza, professor. Só deixa eu sintetizar aqui para nossa audiência. Então, tem um primeiro modelo, que é esse modelo que está sendo proposto pelo API, de centralizar a gestão no conselho. Tem um modelo do senhor, que é manter descentralizado e criar mecanismos de punição, mecanismos legais que garantam uma distribuição adequada. E tem um centro, que é, no caso, ter as duas coisas simultaneamente. É mais ou menos o que o senhor está colocando aí, né, como possíveis soluções a serem debatidas pelo público, né, por economistas e jornalistas, como alternativa ao texto da reforma que passou agora no Congresso. Isso mesmo, acho que você sintetizou bem. É uma defesa, de um lado, da centralização, para garantir supostamente a eficiência desse novo regime do IVA subnacional, no caso, porque o IVA federal, que é a CBS, vai ficar todinho lá com a União. Não vai ter Conselho Federativo metendo a colher no IVA da União, né? Imagina se a Receita Federal aceitaria isso, e está certa de não aceitar. E do outro lado, a argumentação que eu fiz, que é a preocupação com a autonomia federativa, a preocupação com esse incentivo perverso que seria gerado no caso dos créditos, erodindo inclusive a arrecadação, e aí eu dou essas duas alternativas. Obrigada, professor. Perfeito. Muito bom. Eu não tinha visto por essa perspectiva, assim, cara. São muitas coisas a serem levadas em consideração, né? Porque ao mesmo tempo em que quando você centraliza, você pode acabar diminuindo alguns custos de transação, simplificando muito, né, o sistema. A simplificação excessiva também é muito ruim, que você tá tirando autonomia, né? Você tá, na verdade, quando você terceiriza, né, você deixa que haja uma descentralização, também tem uma eficiência que mora aí, né? Então, assim, são muitas coisas a serem debatidas e pensadas de fato. Vamos então para a nossa terceira pergunta, que é: sabemos que o setor de serviços é o mais afetado, né? Isso virou, assim, notícia, no caso, assim, tava todo mundo conversando sobre isso, sobre como o setor de serviços pode ter a sua carga tributária mais do que dobrada com o novo regime tributário, e o setor de serviços é o que mais emprega no país, e a classe média é o seu principal consumidor. Então, assim, a gente queria saber, será que estamos diante da situação clássica, a classe média pagando o famoso pato novamente? E como o senhor sugeriria, assim, como a gente pode amenizar o efeito sobre o setor de serviços? Mais uma boa questão, Malu, porque, de fato, o que acontece hoje é que você tem a indústria, em geral, acaba sobretributada. Em muitos casos, consegue-se um benefício fiscal aqui, uma vantagem fiscal tributária acolá. Veja, no último momento, na votação da Câmara, enfiou-se um artigo, o artigo 19, depois foi retirado, para tentar uma proteção para os estados do Nordeste, especificamente para montadoras de veículos dos estados do Nordeste, prejudicando os demais. Então, você tem sim mecanismos que amenizam essa posição relativa da indústria atual, mas o que se tem de modo geral é que hoje os serviços são menos tributados do que a indústria, em geral, né? O diabo sempre mora nos detalhes, mas em geral é isso. Quando a gente migrar para um IVA no destino com devolução de crédito, com uma alíquota que vai ser grande, o próprio API fala em 25%. Mas eu, quando calculo, já considerando as exceções da PEC, né, porque tem setores que vão ter a alíquota reduzida em 60%. Eu já chego numa alíquota para aqueles que não vão ter esse benefício, essa alíquota de exceção, de mais de 30%. Nós estamos fazendo esses cálculos, E aí o que acontece? Os setores que acumulam crédito, como a indústria, que são setores complexos e tal, eles vão perceber um imposto muito menor, porque vão pagar, no final das contas, o consumo final, o consumidor vai pagar uma alíquota grande, mas tem toda a devolução de créditos ao longo da cadeia.
o que torna a alíquota efetiva para esse setor bem mais baixa, né? Que tem a devolução de crédito. No caso de serviços, que são setores, normalmente subsetores, que com menos elos na cadeia de produção, tem muito menos acumulação de crédito, às vezes nem tem. Serviços intensivos em mão de obra, por exemplo, nas áreas de tecnologia, de informação e outras, são setores que tendem a ser prejudicados. E aí começa o lobby, no bom sentido, de pressões, né, sobre o Congresso, para prever uma exceção aqui, um regime especial acolá, um regime diferenciado. Então, em parte, essas exceções se justificam, mas na Câmara, essas exceções se agigantaram, né? Nós vamos poder ter, e é uma das críticas que eu faço, uma situação pior do que a atual. Porque hoje o ICMS tem, sim, muitas exceções, muitas especificidades, mas quando você olha o artigo 9º da PEC 45, tem 9 exceções ali. Mas cada uma dessas exceções vai poder ser desdobrada em centenas, quando uma lei complementar for editada, como está previsto no artigo 9º. Por exemplo, uma das exceções é serviços de saúde. Aplicação de Botox é serviço de saúde ou é só serviço básico? A lei complementar vai ter que entrar nessa minúcia, né? E isso para várias coisas, insumos agropecuários, dispositivos médicos, serviços de transporte e uma série de outras coisas. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que esperar o saldo líquido dessa votação no Senado para poder avaliar como vai ficar a situação dos serviços. Mas, respondendo mais diretamente a sua pergunta, a tendência, sim, é que os serviços acabem mais tributados com o novo sistema do que a indústria. Como é que se compensa isso? Porque os consumidores que dependem de serviços e que têm renda menor, etc., de alguma maneira, podem ser compensados pelas políticas de cashback, de devolução, que estão previstas lá na PEC 45, mas são difíceis de se implementar, não é uma coisa trivial, ou por outros tipos de políticas públicas. O fato, Malu, é que não existe reforma tributária em que todos ganhem. Essa falsa ideia que se vendeu por aí, de que todos vão ganhar, o crescimento vai ser extraordinário. Vamos devagar com a dor que o santo é de barro, né? Ai, pois é, esse é o grande ensinamento da economia que eu falo para todo mundo nessa internet, professor. A verdade é que o que a economia ensina pra gente é que não existe almoço grátis. Se tem alguém usufruindo, tem alguém pagando. Não tem como. Então, e a reforma tributária, ela mostra, na verdade, ela é o auge, na minha opinião, um dos auges aonde isso acontece, né? Que a gente tá vendo, inclusive, agora na mídia, falando sobre o valor do IVA, né? Que chegou aí a 28%, assim, a gente tá correndo o risco de ser o IVA mais caro do mundo, se não me engano, né? Passando a Hungria, sim, que era o país que tinha o maior IVA. Então, realmente, e justamente como o senhor colocou, por causa da quantidade de exceções, né? O texto que passou agora na reforma tem uma quantidade imensa de exceções. Então, quanto mais exceção a gente tiver, consequentemente, maior terá que ser a alíquota única. E se a gente cria muita exceção, a gente cria justamente essa situação que você colocou aí. Botox é serviço, é tratamento médico? O que é um tratamento médico? Aí a gente volta a detalhar demais, né? A gente estava numa situação super detalhada, querendo simplificar, e agora estamos voltando para uma situação hiper detalhada. Entende? Assim, é uma situação muito delicada, realmente. Exatamente. Eu acho que você sintetizou bem, porque ou bem nós queremos simplificar, e isso é preciso pagar o preço para simplificar, ou a gente pode acabar replicando no novo sistema todas as debilidades do sistema anterior. Porque, veja, a carga tributária, os benefícios tributários, todos os gastos, vamos chamar assim, os dispêndios que o Estado, lato sensu, o Estado brasileiro, assumiu até aqui, eles não vão sumir da noite para o dia. Por isso que todos esses setores e esses lobbies estão aparecendo no Congresso para garantir a preservação do status quo, da situação que eles têm atualmente. E é contra isso que é preciso lutar para que se tenha uma reforma que, mesmo com transições e tal, leve a um quadro melhor do que nós temos hoje. O texto da Câmara, infelizmente, não garante isso. Mas eu tenho esperança de que o Senado possa fazer correções. Então vamos à nossa quarta pergunta de hoje.
Sabemos que o senhor também tem criticado bastante os subsídios fiscais, né? A questão dos subsídios fiscais que é colocado aí no texto da reforma. Um dos argumentos mais fortes, né, a favor da reforma tributária, desde a sua concepção, tem sido de acabar com o fenômeno da guerra fiscal, como o senhor mesmo mencionou no início do podcast. Ou seja, é o uso de incentivos fiscais para a atração de indústrias e empresas que, de outro modo, não se instalariam naquela determinada região. E no texto atual, passado na Câmara, existe a previsão de uma criação de um fundo de compensação para benefícios fiscais. Ou seja, a gente está tentando eliminar a guerra fiscal, criando um fundo para compensar as perdas com o benefício fiscal. Então, assim, a questão que fica para o senhor, professor, você duvida, então, né, da capacidade da reforma de combater o fenômeno da guerra fiscal? Pode explicar mais a fundo para a gente a sua questão, aí, a sua crítica em relação a esse fundo? Muito bem. Olha, a guerra fiscal, ela está num nível hoje que já não beneficia mais ninguém. Porque o que é a guerra fiscal? Você tem o ICMS, hoje, cobrado majoritariamente na origem. Então, quando a gente fala origem e destino, nós estamos tratando das operações entre estados diferentes. Existe no ICMS a chamada alíquota interestadual. Então, quando eu produzo uma caneta Bic aqui em São Paulo e vendo para o Ceará, fica 7% aqui em São Paulo. Quando produz no Ceará e vende para São Paulo, fica 12% lá no Ceará. Essas alíquotas interestaduais são utilizadas para dar o benefício fiscal. Existem outros tipos de benefício, mas esse é o mais importante. É o crédito outorgado, o crédito presumido. Esse crédito é dado por uma canetada do governador ou da governadora de cada estado. Ele decide fazer o seguinte: olha, montadora de veículos, venha para o meu território, não fique no outro território estadual, venha para o meu estado. Ah, mas o que eu ganho com isso? Eu te dou, a minha alíquota aqui é 12%, eu te dou 11,5% de crédito. O que quer dizer isso? Você só vai pagar 0,5% de imposto. Então, esse tipo de benefício, entre aspas, ele pode até ajudar no curtíssimo prazo a empresa e levar empregos para aquele estado que está dando esse benefício, abrindo mão de arrecadação, mas ele gera aquilo que em economia a gente chama de distorções alocativas. Você cria uma ilusão. Dá a impressão que está desenvolvendo aquele estado que levou a fábrica para lá, ou a montadora, ou o que quer que seja, ou a atividade setorial específica, mas na verdade é uma coisa artificial, ilusória, não vem com investimento em educação, infraestrutura, uma série de coisas que aí sim poderiam desenvolver o país de uma maneira mais integrada. Então, chegou a hora de acabar com essa guerra fiscal, e é uma das promessas da adoção do IVA. Só que o que eu critico é que a PEC 45, no formato aprovado pela Câmara, não está fazendo isso, pelas questões que você levantou, e eu vou detalhar. Primeiro, cria-se um fundo, chamado Fundo de Compensação dos Incentivos do ICMS, limitado no seu ano de valor máximo a 32 bilhões de reais. Hoje os incentivos representam, pelos dados de 2021, 183 bilhões de reais. Se eu atualizar pela inflação esse dado do Tesouro Nacional, que compila essas informações dos estados, daria mais de 200 bi. Então você vai falar, bom, então ótimo, esse fundo vai só homologar um valor bem mais baixo do que os 200 bi. Só que existe um parágrafo 8º no artigo 12, que prevê esse fundo que nós estamos discutindo aqui, que diz que a União vai ser obrigada a compensar qualquer benefício que seja homologado, dentro de algumas regrinhas, né? Então, se no limite os 200 bi se comprovarem benefícios legais, no âmbito da Lei Complementar 160 de 2017, a conhecida Lei da Convalidação dos Benefícios, né? Então, a União vai ser obrigada a colocar tanto dinheiro quanto necessário, o que representa um risco fiscal. Esse é o primeiro problema. Segundo, o ICMS, ele vai durar até 2032. Nós estamos em 2023. O IBS, que é o Imposto no Destino, ele começa a dar as caras em 2026, daqui a 3 anos, com uma alíquota pequenininha, de 0,1%. Argumenta-se que esse 0,1%, primeiro, é para testar quanto o IBS é capaz de arrecadar e para ter dinheiro para financiar o Conselhão, o Conselho Federativo, né? Bom,
Lá em 2029, então de 2026 até 2028, sem contar também 2024 e 2025, que nada acontece, o ICMS e o ISS ficam intocados. Lá em 2029, o ICMS começa a reduzir 10%. Então, a alíquota, vou dar um exemplo, né? São várias alíquotas do ICMS, mas uma das alíquotas do ICMS é a chamada alíquota modal ou interna. Ela pode ser de 18% ou 17%. Se eu vou reduzir 10% ao ano a partir de 2029 até 2032, são 4 anos. Então, lá em dezembro de 2032, quando a gente estiver estourando o champanhe no Réveillon de 2032, nós vamos ter ainda uma alíquota de 60% de 18% e de 60% de 17%, o que dá, respectivamente, 10,8% e 10,2%. Ou seja, Malu, nós vamos ter o ICMS a pleno vapor funcionando até o último dia de 2032. Por quê? Porque em 2033 está prevista a sua extinção. Só que como ele vai continuar com essas alíquotas enormes por tanto tempo, você tem 2 problemas aí. Primeiro, alguém vai ter a ideia, lá em 2031 e 2032, de prorrogar esse prazo da transição. Muito provavelmente. Ai, ai. E o segundo problema, Malu, é que durante essa década inteira, de agora até 2032, os estados vão poder conceder novos benefícios no âmbito dessas alíquotas que vão continuar em vigência. Entendi. Ah, mas o fundo não vai poder compensar. Sim, não vai poder compensar, mas o fundo vai cuidar de todo o estoque de benefícios que já existe hoje. Então, o Estado vai aproveitar esse espaço fiscal orçamentário que ele vai ter e, provavelmente, aqueles que quiserem, vão poder conceder novos benefícios, desde que aprovados pelo CONFAS. Então, minha crítica a esse ponto é que, dessa forma, não se acaba com a guerra fiscal, se estimula a guerra fiscal. Qual é a minha proposta? Porque não adianta só criticar. Tem que explicitar na PEC 45 a proibição da concessão de novos benefícios. Tem que trazer a transição para perto, antecipar essa transição e reduzir o tempo da transição também, né? Para que fique uma coisa mais factível. Ah, mas aí os estados não aceitam. Bom, ou nós fazemos uma reforma que tenha de fato ganhos econômicos, ou se a gente ficar cedendo porque o estado tal não aceita, o estado qual não aceita, aí é melhor o último que sair a pagar a luz. Faz todo sentido, professor. Na verdade, é porque existe uma questão política aí muito séria, né, que acaba desidratando as nossas propostas. A gente começa com uma proposta que, assim, para poder fazer a coisa andar, no caso, atender ao jogo político, você acaba tendo, no final, uma coisa que não faz o menor sentido ser implementada ou que resolve quase nada do problema, né? É isso que Exato. acontece no Brasil, geralmente, por conta do jogo político, assim, é muito complicado você atender todo mundo. Enfim, pois é uma situação muito delicada, assim, eu tô gostando muito do que o senhor tá colocando aqui, porque tá me dando uma visão muito interessante sobre a reforma, e assim, acho que também tá acrescentando muito aos nossos ouvintes, para eles terem noção de como é complicado, complexo, né, essa questão da reforma tributária, realmente não é nem um pouco trivial, assim. Então De vamos fato. para o nosso penúltimo quadro, né, que é sobre justiça social. A gente sabe que quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando de justiça social, de equidade social, de melhorar a vida dos mais vulneráveis nesse país, porque também enfrentamos uma carga tributária que é regressiva, que incide mais nos mais pobres, e a reforma está se concentrando justamente em lidar com esse tributo, em mudar esse tributo sobre consumo. Então, tem toda a polêmica da cesta básica, né? E um ponto curioso da reforma é a coexistência da desoneração da cesta básica com a criação do instrumento de cashback, que é justamente a devolução de tributos para famílias de baixa renda. E, assim, pra gente parece uma colocação um tanto esquizofrênica. Ou seja, a cesta básica será desonerada e, ao mesmo tempo, as famílias de baixa renda receberão um reembolso desses mesmos tributos supostamente desonerados. Então, a grande questão que fica aí, isso não significaria, no fim das contas, uma despesa a mais com redistribuição? Boa questão também. Poxa, você estudou a fundo o tema, viu, Malu? Melhor aí do que
O Economia jornalista. Mainstream inteiro. A gente teve um grupo para falar sobre essa reforma. A gente estava organizando teve roteiros, versão 1, versão 2 dos roteiros. A gente discutiu, tinha muito mais pergunta, professor, você não tá entendendo? Tinha muito mais questão. Eu falei, gente, não tem como, em 1 hora não dá. Pelo amor de Deus, vamos aqui colocar o que é necessário. Ai, Mas ai. muito bom. Eu acho que essa questão da cesta básica é importante. Porque qual que era a ideia inicial? Que eu acho boa, tá? Mas tem que pensar bem na operacionalização. A ideia inicial era, vamos acabar com essa desoneração geral da cesta básica, porque ela é regressiva. Por exemplo, se eu for ao supermercado e comprar um pacote de macarrão, eu estou sendo beneficiado pela desoneração de imposto federal e, no caso de São Paulo, de imposto estadual também. Cada estado tem uma política, né, de desoneração de bens primários, assim, do ponto de vista de consumo de primeira necessidade, né, bens de primeira necessidade. E não é certo. Quer dizer, eu estou jogando dinheiro pela janela. Eu devia focar essa política em quem realmente tem renda baixa e precisa. Uhum. Qual que é a ideia do API, dos idealizadores da PEC 45? Vamos fazer o cashback, devolução. Então, recolhe de todo mundo e daí devolve o imposto para aqueles que têm uma renda até X mil reais, os mais pobres. Bom, em tese é muito boa essa ideia, só que você tem problema de cadastro, tem milhões de pessoas que estão fora do sistema bancário, que não têm CPF e coisas do tipo que a gente poderia tentar resolver, claro, acho que tem solução. São Paulo, por exemplo, nós temos um programa que é a Nota Fiscal Paulista, desde o governo Serra, que devolve créditos de ICMS. Então, você, quando arrecada o imposto, aqueles que exigem nota fiscal quando consomem qualquer coisa, têm direito a receber um pedacinho de volta do ICMS. É um programa de cidadania fiscal, outro objetivo. Não é esse o objetivo de devolver imposto em razão de produtos primários, cesta básica e tal. Mas é um benchmark que pode se estudar para o caso de se aplicar essa política. O problema é que, como essa ideia gerou uma reação muito negativa, principalmente do setor de supermercados, de produtores, etc., etc., aí o que aconteceu? No texto final na Câmara, acabaram colocando que as alíquotas da cesta básica vão ser reduzidas a zero. Basicamente isso. E que uma lei complementar vai definir quais são os itens da cesta básica nacional. Bom, se vai reduzir a alíquota a zero, então, aí você vai continuar com o mesmo programa que existe hoje. Todo mundo vai se beneficiar dessa desoneração e não o cashback. Só que no outro dispositivo da PEC, o cashback continua lá previsto como uma possibilidade. Se você tiver alíquota zero para a cesta básica, não faz sentido ter o cashback, porque vai ser duplicidade, como você bem colocou na sua pergunta. Só que o cashback pode ser utilizado também para outros tipos de consumo, né, em que você queira beneficiar famílias mais pobres. O que eu acho é que o Senado devia voltar com a ideia original da cesta básica, sem zeragem de alíquota, mas focando na política de devoluções. Se vai conseguir ou não, não sei, né? Mas tecnicamente seria interessante, desde que viabilizado, com um sistema adequado e transparente. Ok. Deixa eu ver se eu compreendi então. No sistema que a gente está hoje, ou seja, com a desoneração da cesta básica e o cashback, a gente corre o risco de beneficiar pessoas que não precisam dessa desoneração, correto? Isso, com o modelo que nós temos hoje, a gente beneficia quem não precisa, quem tem renda alta. Com o Mas cashback, pode falar, perdão, pode falar. não, imagina, com o cashback, ou chamada devolução de imposto, você focalizaria a política. Eu vou devolver só para os mais pobres. Então o senhor meio que propõe que a gente escolha um dos modelos. Tem que escolher um dos modelos. Ou vai persistir como está hoje, é muito mais caro, mas é geral, né? Entendi. Ou nós vamos para um modelo focalizado, né? Aí tem que ver os impactos sobre a inflação, sobre uma série de coisas, porque se você vai cobrar mais imposto, tudo mais constante tem impacto no preço, não tem mágica, né? Entendi. Então, professor, vamos para o nosso último bloco de hoje, do episódio de hoje, que é sobre crescimento. Então, uma sabedoria fiscal bastante simples é de que a carga tributária de um país é determinada na proporção de sua despesa pública, né?
O senhor foi fundador da Instituição Fiscal Independente e é uma das autoridades do país no tema de finanças públicas. E sabe muito bem, dos desafios que esse país tem com relação a ajustes fiscais. Então, recentemente a gente teve o arcabouço fiscal, que prevê uma melhora no lado das receitas para conseguir atingir o seu fim, que é equilibrar as contas do Estado brasileiro. E a gente queria saber, né, qual é a relação que o senhor vê entre a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal? Se você acha que esses marcos da política nacional, eles são realmente efetivos em promover crescimento no Brasil? Assim, você acha que a gente está vivendo um novo momento da economia brasileira? O senhor está otimista, está pessimista com os anos que vêm, com o governo Lula, com a equipe econômica? Você pode dar a sua opinião para a gente? Olha, eu acho que o ministro Fernando Haddad, em geral, está fazendo um trabalho muito bom. E isso é preciso pontuar. Eu fui praticamente voz isolada quando começou a discussão do arcabouço fiscal, e eu estudo esse tema há 16 anos, contas públicas. Quando eu comecei a estagiar, a trabalhar como estagiário na Tendências Consultoria, na área de macroeconomia, já em contas públicas, o grande desafio e a discussão era a dívida pública, resultado primário e regras fiscais. Continua a ser hoje a mesma discussão. Então, nós não conseguimos ainda resolver estruturalmente esse problema. O arcabouço, ele bebe na fonte da lei de responsabilidade fiscal e também do teto de gastos. Ele não joga tudo no lixo e começa do zero. Essa é uma grande vantagem e que eu vinha dizendo desde fevereiro, e hoje há uma certa visão geral de que o arcabouço é positivo, principalmente no mercado, né, essa visão. No começo, não, havia um pessimismo grande. E por que ele é positivo? Porque ele tem dois pilares. Como eu disse, ele bebe nessas fontes e nessas experiências do passado. O teto de gastos foi ruim? Ele foi excessivamente rígido. Eu tenho um artigo com José Roberto Afonso, publicado em julho de 2016, na revista Conjuntura Econômica da FGV, é público para quem quiser procurar no site da revista, né? Em que a gente apontava os problemas de desenho da PEC do teto. Mas, naquele momento, assim como estão fazendo agora com a tributária, queriam atropelar e aprovar rápido. Pois foi aprovada uma regra na Constituição incumprível, inexequível. Tanto que o próprio ministro Paulo Guedes, quando assumiu em 2019, a primeira coisa que fez foi mandar a PEC emergencial, que redundou na emenda 109, para mudar o teto de gastos, porque era impossível cumprir. E ele ia ter que mandar a proposta de orçamento em agosto para 2020, com o teto rompido, o que a regra não permitia. Então, é bom ter uma regra de gasto? Sim, nós temos um gasto elevado, ineficiente e ruim. Temos que começar a avaliar melhor os gastos públicos e usar as avaliações que já são feitas no processo orçamentário e na execução das políticas públicas, para escolher aquelas que são mais eficientes, que geram mais resultado. E o arcabouço traz uma regra de gasto, que é mais flexível, mas controla a despesa. É uma regra que, grosso modo, diz que a despesa poderá crescer a 70% do ritmo de crescimento passado da receita, né? Limitada a isso. E o segundo pilar é uma regra de resultado primário, que vem lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, até antes, porque em 1999, o ministro Pedro Malan, em um acordo com o FMI, acabou firmando metas anuais de resultado primário, receita menos despesa, sem considerar o gasto com juro da dívida, porque o gasto com juro foge ao controle do gestor, né? Por isso que a gente se foca nas metas de primário. E aí ele fixa, então, objetivos para esse resultado primário. Essas duas coisas se complementando, e mais a ideia de uma trajetória de dívida, que foi colocada também no projeto de lei complementar 93, que ainda precisa ser aprovado em votação final na Câmara, tudo isso, a meu ver, compõe um bom arcabouço fiscal. Ele vai produzir redução da dívida da noite para o dia? Não. Mas ele vai evitar um cenário de risco fiscal, de dívida descontrolada, vai fazer a dívida crescer menos. Como que isso se relaciona? Então você vê que eu estou otimista com o arcabouço, né? Com a reforma tributária. A tributária, se a gente conseguir fazer a lição de casa no Senado, pode sim render uma boa proposta, mas estamos hoje longe disso. Tem uma tarefa enorme que o Senado precisa fazer para consertar todos esses problemas que a gente conversou aqui ao longo desse programa, desse bate-papo, né?
Mas como é que se relacionam esses dois assuntos? É que se a reforma tributária for bem feita, ela pode produzir efeitos sobre o crescimento econômico a longo prazo. E isso ajuda a aumentar a receita, ajuda a melhorar a perspectiva dos agentes econômicos, dos investidores sobre a economia brasileira, o juro fica mais baixo e você consegue ter uma situação fiscal mais controlada, sem tanta necessidade de cortes de despesas. Então, essas coisas todas estão interligadas. Como tudo, aliás, na economia, que é um sistema de vasos comunicantes, né? Como a gente aprende lá nas aulas de ciências no colégio. Muito obrigada, Felipe. Acho que você deu assim um panorama muito legal para os nossos ouvintes sobre a situação do Brasil, né? Sobre as suas opiniões muito pertinentes. A gente está muito feliz de te receber. Muito obrigada por conceder o seu tempo, que é o bem mais valioso que a gente tem, né? Como economistas, a gente estuda bastante isso. E assim, professor, muito obrigada mesmo, de verdade, por estar hoje nesse episódio conosco. E Eu acho que que é isso. agradeço a vocês todos, um prazer estar aqui e é sempre bom conversar. Eu acho Muito. que é dever nosso também colaborar com o debate público, é papel do economista. Às vezes a gente pensa que tem que só cumprir com as nossas funções, que são muitas no privado, no setor público, mas não, a gente também tem que entender que o conhecimento, eventualmente, que a gente acumule ou produza, tem que ser também compartilhado. E essa é uma boa forma de fazê-lo. Então, agradeço também pelo convite. Muito obrigado. E é isso, folks. Até a próxima e tchauzinho.